Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Esferas. Nesta aula eu estarei trabalhando com vocês toda a teoria que eu considero importante no estudo desse sólido geométrico. Estarei também deixando na descrição do vídeo um link aonde você poderá baixar a apostila sobre o estudo da esfera. Beleza? Então, não vamos mais perder tempo, vamos para a nossa aula. Bem, pessoal, vamos lá então para a definição desse sólido geométrico chamado esfera, tá? A esfera nada mais é que a rotação de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Então, quando nós fazemos essa rotação, nós formamos o sólido chamado esfera, ok? A superfície esférica, o que seria a superfície esférica? Vamos supor que a esfera fosse uma laranja. Então, a casca, tá, da laranja vai formar para a gente o que nós chamamos de superfície esférica, ok? Os elementos da esfera. Nós temos os polos, tá? Que são as intersecções da superfície com o eixo. Então tá aqui no nosso desenho. Eu tenho dois polos, o P1, o P2. Eu tenho o equador, é a secção, ou seja, a circunferência perpendicular ao eixo, pelo centro da superfície, olha. Tá? Então tá aqui o equador, olha. Esta circunferência que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos o paralelo, que é qualquer secção, qualquer circunferência perpendicular ao eixo, tá? Aí nós temos o que nós chamamos de paralelo. Então, aqui no desenho, tá? Esta circunferência, ela é chamada de paralelo, ok? Nós temos o meridiano, que é qualquer secção ou circunferência cujo plano passa pelo eixo da esfera. Então, seria esta circunferência aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês, tá? Seguindo aí, então, olha. A secção esférica. O que seria uma secção esférica? Gente, vamos supor que eu tenho uma laranja, eu dei um corte. Eu separei essa laranja em duas partes. O que eu vou observar? Vai acabar formando aqui um círculo. Olha, eu estou mostrando aqui para vocês na figura. Este círculo é o que nós chamamos de secção esférica. Então, a partir do centro da esfera, a uma distância d, eu faço um corte. Ao cortar, eu vou formar aqui um círculo. Esse círculo é o que nós chamamos de secção esférica. Nós temos o raio da esfera e o raio da secção e a distância do centro de onde foi feito o corte. Esses três elementos vão formar aqui, dentro da nossa esfera, um triângulo retângulo, tá? Que é importantíssimo aí no estudo da esfera. Então, cabe aqui o teorema de Pitágoras, onde o raio da esfera é a hipotenusa, o raio da secção é um dos catetos e a distância da onde foi feito o corte, né, do centro até a secção esférica, a distância d é o outro cateto. Então, aqui vai caber o teorema de Pitágoras. Raio da esfera ao quadrado é igual ao raio da secção ao quadrado mais a distância d ao quadrado, que é a distância do centro até onde foi feito o corte. Beleza? A área dessa secção esférica, como essa secção esférica é um círculo, a área nada mais é que a área de um círculo, que é dado por πr ao quadrado, aonde este r é o raio da secção. Beleza? Olha, quando eu faço um corte no centro da esfera, eu tenho o que nós chamamos de um círculo máximo, tá? Porque é o maior círculo formado. Eu posso ir fazendo vários cortes aqui na esfera, eu vou ter vários círculos. Aquele que é feito no centro
é chamado de círculo máximo. Então, a área desse círculo, né, máximo, ou a área da secção máxima, é dada por πr ao quadrado, rzão ao quadrado, porque como ele é feito no centro, o raio desse círculo coincide com o raio da esfera. A área de uma superfície esférica é dado por 4πr ao quadrado. Então, para se calcular a área da superfície esférica, eu preciso conhecer o raio da esfera. E o volume? Olha, o volume de uma esfera, que vai incluir o interior dela e a casca, tudo vai formar o volume. Então, o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo, aonde o r é o raio da esfera. Então, para se calcular o seu volume, eu preciso do seu raio, 4/3 de πr ao cubo, tá? Bem, estes exemplos eu estarei resolvendo na aula seguinte. Então, vamos para o fuso esférico, tá? O fuso esférico, vamos supor que a esfera seja uma tangerina. Eu pego um gomo. A casca deste gomo é o que nós chamamos de fuso esférico, tá? A casca deste gomo é o que nós chamamos de fuso esférico. Todo o gomo, tá? Todo o gomo é o que nós vamos chamar de cunha esférica. Então, seria um gomo inteiro, incluindo a casca e as duas laterais aí. Bem, para se calcular a área do fuso, nós determinamos da seguinte forma: alfa vezes π vezes o raio da esfera ao quadrado, dividido por 90 graus. Isto se o ângulo de corte, né, que é o chamado ângulo diédrico, tá? Que é o ângulo de corte, né? O ângulo do gomo, se este ângulo for um ângulo em graus. Agora, se este ângulo for dado em radianos, para calcular esta área aqui, que é a área do fuso, a fórmula já vai mudar, vai ser 2α vezes r ao quadrado, onde o r é o raio da esfera, tá? Bem, no caso da cunha, então, que vai incluir o fuso mais 2 semicírculos de raio rzão, de raio igual ao raio da esfera, tá? Então, para calcular a área dessa cunha, seria a área do fuso. Como eu vou juntar aqui 2 semicírculos de raio r mais πr ao quadrado, onde esse r é o raio da esfera. O volume da cunha esférica, que seria o volume do gomo, tá? Nós podemos calcular pelas seguintes fórmulas: alfa vezes π vezes r ao cubo, dividido por 270 graus, se o ângulo diédrico for um ângulo em graus. Ou podemos calcular o volume da cunha por 2α vezes r ao cubo, dividido por 3, se o ângulo diédrico for dado em radianos. Então, observa bem, cunha esférica tem volume, fuso esférico tem área só, tá? Então, tá aqui as fórmulas para o cálculo da área da cunha e do volume de uma cunha, ok? Bem, então, a cunha esférica seria o gomo da laranja e o fuso esférico, a casca do gomo da laranja, beleza? Estes exemplos eu estarei resolvendo na aula seguinte. Vamos para outros elementos da esfera: calota esférica e segmento esférico. Então, vamos supor que eu corte uma esfera. Eu vou separar ela em duas partes, tá? Essas partes, então, é o que nós chamamos de calota esférica, tá? Então, olha, essas duas partes são chamadas de calota esférica. Eu vou estar fazendo, então,
um corte de uma altura H, tá? O que vai acabar gerando aqui? O que nós chamamos de calota esférica. Para o cálculo da área dessa calota, então a área da calota, que seria só a casca aqui, olha, tá? Ela é dada por 2π vezes R vezes H, tá? Aonde o R é o raio da esfera e o volume do segmento esférico. Então, o segmento esférico, gente, já é toda esta figura aqui, olha, tá? Então, seria todo o pedaço. Este pedaço é o que nós chamamos de segmento esférico. A calota é só a casca. Então, todo o pedaço vai formar para a gente segmento esférico. Então, o segmento esférico, ele tem volume, tá? Então, para se calcular o volume de um segmento esférico, é dado por π vezes h ao quadrado, que multiplica 3r menos h dividido por 3, aonde o h seria a altura do segmento esférico, ou seja, a diferença entre o raio da esfera e a distância d, tá? E a distância d. O que seria essa distância d? A distância do centro até onde foi feito o corte. Beleza? Bem, o exemplo 5, então, nós estaremos resolvendo na aula seguinte. Gente, olha, o que eu gostaria de estar passando, então, de início para vocês na aula 1, seria este resumo sobre a esfera, o que eu considero importante sobre a esfera. Tudo bem? Então, tá aí um resumão para vocês. Aqui eu já estou encerrando essa aula 1, tá? Para na aula 2 nós já começarmos a resolver exercícios envolvendo este sólido, né? Que faz parte do corpos redondos, chamado esfera. Show? Então tá aí, olha. Um abraço com carinho do professor Carlinhos e aguarde a aula 2.